Boa noite, amigos, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu hoje estou fazendo esse vídeo para falar sobre um tema muito importante da Bíblia, que é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, é o símbolo da aliança de Deus para com o seu povo aqui na Terra, que era o povo judeu. E Deus pediu para que fosse construída essa arca e nela colocassem dentro da arca alguns objetos sagrados que eram ícones para o povo judeu. Um deles era a Tábua dos 10 Mandamentos, que Moisés havia recebido lá no Monte Sinai, né? Do próprio Deus, escrito pelo dedo de Deus na pedra. O outro objeto que havia dentro da arca era um vaso contendo maná, que era um alimento que Deus providenciou para o povo judeu quando estava peregrinando no deserto por 40 anos. E havia também uma vara, né? A vara de Arão, que havia florescido mesmo depois de muito tempo seca, né? Era uma vara, né? Um cajado do Arão, e ela floresceu, né? Representando um milagre aí que Deus providenciou. Então esses objetos eles estavam dentro dessa arca, e essa arca era era um grande mistério, porque ela tinha um grande poder. E Deus havia dado todas as dimensões dessa arca para os profetas, né? Através de sonhos, e através de contatos de Deus com os profetas de judeus, né? E ele havia dado as dimensões para que essa arca fosse construída de acordo com aquilo que ele passara para os profetas do povo de Israel. Então, ali essa arca, ela era feita de madeira, né? Era uma arca de madeira, e tinha todas as ferragens que compunham essa arca eram de ouro, né? De ouro. E essa arca tinha um grande poder, porque o Espírito Santo de Deus, ele estava contido nessa arca. Como o povo precisava de um símbolo, de uma marca, de uma aliança, né, para segurar essa aliança de Deus, né, para com o povo, ele pediu para que fosse construído também um templo, né, onde essa arca ela ficaria instalada nesse templo. E também foi, da mesma forma como a construção da arca, foi construído também o templo, né? O templo consistia de 3 compartimentos, né? O templo era a parte entrada, né? A entrada, o átrio de entrada, onde havia uma área, né? Nesse templo havia uma área, ali eram sacrificados os animais do sacrifício, né? Normalmente uma ovelha, né? Uma ovelhinha era sacrificada ali todos os dias, de manhã e à noite, né? O povo trazia essa ovelha ali para ser sacrificada. O seu sangue era aspergido na segunda parte desse templo. Ali havia um altar, né? Uma cortina que separava
o átrio e a entrada da primeira parte. Ali era aspergido sangue dessa ovelhinha e isso servia para quê? Servia para a purificação dos pecados do povo. O povo era purificado, ele tinha o perdão dos seus pecados através dessa cerimônia que era feita ali. E havia mais um terceiro compartimento ali. O terceiro compartimento era havia o átrio, onde havia a ara. Ali todo o povo podia chegar, todo o povo podia entrar ali nessa primeira parte do templo. A segunda parte do templo só entrava o sacerdote para fazer a cerimônia da purificação. E havia ainda um outro compartimento, que era o terceiro compartimento, aonde ficava a Arca da Aliança. E a Bíblia nos fala, né? A Bíblia nos fala que nessa Arca da Aliança ela tinha um tanto poder, havia um poder imenso nessa arca, que quando se pessoas comuns, né, pessoas do povo ali, comuns, entrassem ali naquele compartimento, eles eram automaticamente, morriam na mesma hora. Eles eram fulminados pelo poder da arca. Então, quem podia entrar ali no terceiro compartimento para ficar junto da arca da aliança? Só o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era aquele que era muito consagrado e ele tinha que fazer um ritual de consagração muito, muito grande durante muito tempo para poder se tornar um sumo sacerdote e poder entrar na presença do Espírito de Deus que a arca continha. E tanto que a Bíblia nos conta, né, que haviam alguns sumos sacerdotes que não conseguiam uma consagração, porque eles não conseguiam jejuar, não conseguiam orar o tempo e reunir as condições necessárias para poder entrar junto à Arca da Aliança. Porque era ali na Arca da Aliança que ele entrava uma vez por ano, né, o sumo sacerdote, que era para a purificação de todos os pecados do povo, né, de todo o povo. Né. E haviam alguns sacerdotes que amarravam cordas nos seus pés, né, e deixavam a corda pelo lado de fora. Caso eles entrassem, isso deve ter acontecido mais do que uma vez, deve ter acontecido várias vezes, para eles chegarem a essa conclusão. Caso eles entrassem lá no terceiro compartimento e eles não viessem a falecer, para que as pessoas do lado de fora pudessem puxá-los de volta para poder fazer o seu sepultamento. Então haviam esses sumos sacerdotes que faziam isso, né? Eles entravam amarrados pelos pés, né? Com medo de serem fulminados pelo poder da Arca da Aliança. Então é muito interessante isso tudo, né? Essa Arca da Aliança, ela foi muito desejada por todos que dominaram o povo judeu, né? que dominaram Israel, depois entraram e eles queriam mesmo era ter essa Arca da Aliança, porque eles sabiam, esses povos que eram inimigos de Israel, eles sabiam que essa arca tinha muito poder e
se eles tivessem acesso a esse poder, eles seriam donos do mundo, né? Dominariam o mundo naquela época. Mas essa arca, ela era muito protegida, protegida pelo próprio Senhor. Tanto que quando eles tinham que locomover essa arca de um lugar para o outro, era muito complicado, porque certa ocasião eles estavam indo em direção a uma batalha, né? E levaram junto, o exército levou junto essa arca e colocou em cima de um carro. E aí foram atravessar o Rio Jordão. Só que o Rio Jordão estava muito cheio, o rio havia enchido, então eles não conseguiam passar com esse carro através do Rio Jordão. Foi quando eles foram de encontro a Jericó, né, que eles queriam tomar a cidade de Jericó, que Deus tinha colocado na mão deles, na mão do seu povo. Então ali, quando eles chegaram na beira do Rio Jordão, ele estava muito fundo, não tinha como atravessar com o carro e com a arca. Eles deveriam levar a arca junto. Deus havia os instruído dessa forma para que levassem a arca junto, né? Então o que aconteceu foi o seguinte: ali Deus operou o milagre através da separação das águas do Rio Jordão, né? E ali ficou quase seco aquela passagem ali, de tal forma que muitos nem chegaram a molhar as sandálias, né? Muitos dos homens ali que foram para a batalha não chegaram nem a molhar as sandálias. Então atravessaram ali o carro e tal. Mas no caminho a arca começou a escorregar de cima do carro, né? E aí alguns soldados ali foram a pegar a arca, né? Para recolocá-la em cima do carro. Instantaneamente ali morreram, foram fulminados, porque eles não podiam entrar em contato com a arca. Eles não podiam ter contato físico com a arca. Então foi bem complicada essa situação. Mas lá em Jericó, que era uma cidade muito fortificada, havia uma muralha muito forte em volta, né? Então ali Deus deu instrução ao povo para que rodeasse a cidade várias vezes durante 7 dias, né? E no 7º dia eles deveriam todos tocar as suas trombetas, né? E dar um brado alto, né? Gritar, né? Fortemente, todos ao mesmo tempo. E foi o que aconteceu, né? Eles começaram a rodear o Jericó, e rodeavam, e não acontecia nada. No 7º dia, então, houve o tocar das trombetas, né? E o brado, todos eles juntos bradaram, né? E as muralhas de Jericó caíram. E eles puderam livremente entrar na cidade e tomar a cidade para si. Então, essas histórias, né, sobre a arca, isso aí é um mistério muito grande, né? Porque qual era o poder que essa arca tinha, né, de realizarem esses milagres todos?
E agora na época, na era moderna, né, depois a arca, até hoje ninguém sabe onde foi parar a arca. Ninguém sabe o seu paradeiro. Acredita-se que ela esteja lá na Etiópia, que tenha sido levada para lá. Muitas igrejas na Etiópia, elas se dizem que de posse da arca. Tem igrejas lá na Etiópia que dizem que a Arca da Aliança está lá, né? Aí é uma jogada turística, né? Eles querem atrair o turismo religioso, né? Para que as pessoas vão lá e conheçam, né? Então são várias igrejas lá que tem essa coisa de dizer que a arca está em seu poder, está dentro daquela igreja. Mas na verdade isso não passa de uma mentira, né? De um engano. Ninguém sabe onde está a Arca da Aliança. Tanto que quando Hitler estava dominando o mundo, né, com a sua guerra, né, que ele declarou em 39, né, começou a conquista da Polônia lá, enfim. Ele tinha um interesse muito grande em achar a Arca da Aliança. E lá no Egito, né? No Egito e também na África, em alguns lugares, inclusive na Etiópia lá, ele mandou fazer muitas escavações onde ele achava que essa arca estivesse enterrada, né, embaixo da terra. Ele organizou muitas expedições e fez muitas escavações para tentar achar essa arca, porque ele acreditava que se ele tivesse a posse da Arca da Aliança, ele teria poder suficiente para dominar o mundo e não precisaria muito armamento nem coisa alguma, porque o poder que ele teria seria enorme. Por isso que ele foi em busca da Arca da Aliança. Então, é um mistério muito grande, né? Até hoje as pessoas andam atrás da Arca da Aliança. São muitos pesquisadores que buscam a Arca da Aliança. E essa é mais uma história da Bíblia, né? É uma história que nos é contada e que realmente aconteceu à luz da Bíblia. É para aqueles que têm fé, não? Aqueles que acreditam que isso realmente tenha ocorrido, né? E há muitas circunstâncias que dizem que isso realmente é real, que isso tudo aconteceu tal qual está descrito na Bíblia. Até alguns cientistas andaram fazendo uma pesquisa bem elaborada, né, sobre isso, e eles chegaram à conclusão de que realmente ali aconteceram, naqueles locais, naquela zona, aconteceram alguns fatos que realmente foram muito estranhos, né? Inclusive a queda dos muros de Jericó ali foi uma coisa que foi comprovado através da história, né? A história comprovou que Jericó existiu e que ali havia uma cidade, né? E que Jericó era uma fortaleza. Escavações mostram que os muros de Jericó eram enormes, eram muros de mais de 2 ou 3 metros de largura, uma monstruosidade, até para os nossos dias, né? Então, para aqueles que gostam das histórias bíblicas, para aqueles que querem aprender mais da Bíblia,
é que eu fiz esse vídeo, pensando em vocês. Tá? Fiquem bem e eu peço que vejam esse vídeo, né? E que tirem as suas conclusões a respeito disso. Amém.